Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá iniciar nosso segundo volume, nossa quarta unidade, que vem falando sobre histórias fantásticas dos povos indígenas. Eu vou fazer só uma explanação, porque eu sei que a gente já trabalhou com essa unidade, com esse livro, e nós vamos voltar só um pouquinho, porque eu já trabalhei, assim como vocês já assistiram a aula do portal. Então, olha só, ela vem falando sobre lendas, mitos referente aos povos indígenas, ok? Vamos lá. No Diga Aí, ele começa logo assim. Fotografe uma paisagem, né, noturna, e aí você pode escolher do quintal da sua casa, um parque, a vista enquadrada nela pela sua janela do seu quarto, enfim. O que ele quer que você faça aqui? Ele quer que, assim como Van Gogh e outros artistas que pintaram, retrataram, no caso, a noite, né, nas suas pinturas, ele quer que você faça o mesmo, tá? E assim, use sua criatividade, eu espero que você já tenha feito isso. E aqui embaixo ele pede para que você responda, né, algumas perguntas referente ao que você fez. Isso eu tenho certeza que todo mundo já fez. E usou a criatividade muito boa, ok? Bom, nosso primeiro texto, ele vem falando sobre lendas, que nós também já trabalhamos, ok? E esse texto, ele vem dividido em duas partes, para que você possa dar uma sequência na leitura. Então, na primeira parte, é como se fosse realmente a introdução do texto, tudinho, que vem como dizendo como surgiu a noite. Eu espero que vocês tenham lido. Para quem não leu, gente, refaça a leitura novamente, para que você possa compreender o conteúdo desse texto. Mas de início, ele fala que logo no início do mundo, né, não existia a noite, né? E a claridade deixava, assim como os homens, animais, plantas, muito cansados, né? Porque a claridade era intensa. Ninguém conseguia dormir. Tudo ocasionado por uma cobra grande. O que foi que ela fez? Ela pegou a noite, que ela era uma feiticeira, ela pegou a noite e trancou ela dentro de um caroço de tucumã. E o desenrolar da história vai continuar, né? E ela era tão grande e por cima ela era muito temida, que vocês puderam observar na leitura que ela vivia sempre enrolada num tronco, e como ela era feiticeira, ela podia dormir o horário que ela queria, tanto de dia quanto ou fazendo de noite, todo o tempo ela poderia fazer isso. E o desenrolar da história acontece aí, tá? Continuando. Bom, e aqui segue também a outra parte do texto, o outro desenrolar, que ainda é no primeiro texto. E assim a história foi continuando, né? Porque ele queria também, porque ele se sentia cansado. Todos os animais da floresta, né, os homens, todos os personagens que aparecem nesse primeiro texto, eles geralmente estavam cansados porque era muita luz do dia, pouca noite. Então isso fazia com que a pessoa até mesmo ficasse bem cansada, ok? Bom, e aí ela continua, ainda não é o desfecho da história, né? Aonde ela também fala com o rio, tem um diálogo, porque tem a árvore também, que é um dos personagens que fala, e assim por diante. Bom, e aí tem você sabia, que é uma curiosidade, tá? Que eu espero que também vocês já tenham lido, para que vocês possam compreender melhor. Eu não estou fazendo a explanação da leitura em si, porque senão vai ficar mais repetitivo ainda. Mas para quem ainda não viu, gente,
para quem não leu, é bom para fazer a parte da interpretação que nós vamos utilizar daqui a pouquinho. Ok? E vamos lá começando, tá? Deixa eu só tirar esse negócio daqui que ficou gravado aqui. Bom, começando com a segunda questão, ele diz: assinale o tipo de narrador presente nesta lenda. Bom, aqui aparece o primeira e terceira pessoa. Primeira pessoa, narrador, personagem que participa da história. Terceira pessoa é o narrador, observador que não participa da história. Bom, essa correção também já foi feita pelo Portal Positivo, mas agora nós vamos realmente refazê-la para quem ainda não fez. Para quem já fez, fica só como se fosse uma revisão ainda. Eu estou fazendo isso, como eu tinha conversado com vocês, porque eu sei que nem todo mundo pode acompanhar o Portal Positivo. Então, a gente está dando assim, voltando o conteúdo para que a gente possa tentar igualar, né, todas as crianças dos mesmos conteúdos que ficaram pendentes. Então, vamos lá. Gente, só relembrando aqui uma coisa. Narrador de primeira pessoa, né? É aquele narrador, personagem que participa, né, da história. Lembra no primeiro, não sei se vocês lembram, no primeiro volume, nas partes das crônicas, onde tinha no texto Ser Índio é Legal, onde a criança, né, o personagem, ele dá um exemplo lá, quando ele diz assim: minha professora disse que é uma coisa que é muito, que eu fiquei pensando, né, que a felicidade, que a alegria, não sei se vocês estão lembrando desse, foi do nosso primeiro volume. Então, quando ele diz a minha professora, eu lembrava, eu fiquei presente, então ele está contando uma narração, mas que ele também está participando, tá? O narrador da terceira pessoa é aquele narrador que ele observa todos os fatos, ele conta tudinho, mas ele não participa, ele só narra, ele só faz. Bom, vocês viram nosso primeiro texto. Então, o nosso narrador é primeira ou terceira pessoa? Bom, realmente ele é da terceira pessoa, porque ninguém sabe quem é que está contando essa história, né? Sabemos que há um diálogo entre os personagens, mas quem está contando não dá para perceber. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai marcar essa questão aqui, ok? Vamos voltar. Bom, na terceira questão, ele pede para que você copie um trecho, né, um pedacinho da história que justifica a sua resposta referente a isso aqui. Bom, vou dar como sugestão para vocês, ok? Deixa eu só verificar aqui um negocinho. Se eu desmarcar aqui, então vocês já fazem lá mesmo, ok? Então, vamos lá, tá? Bom, ele diz que justifica a resposta por exemplo, todos tinham medo, né? Da personagem principal, né, que é da cobra grande, que todos tinham medo da cobra grande, que sempre iam procurá-la, né, que sempre iam procurá-la. Ai, gente, só um pouquinho aqui. Sempre iam procurá-la. Para o quê? Para pedir a luz.
para pedir que ela desse, né, ou voltasse o quê? À noite. Era o que mais queriam, todo mundo queria essa mesma coisa, né? Só que todo mundo pedia e ela não resolvia. Bom, nessa primeira parte do texto, que personagens fazem parte da história? Vamos lá, quem lembra? A principal, que é a cobra grande. Quem mais? Vamos lá. E os índios, né? Ou os indígenas. Os índios, né? Quem mais? A árvore. Opa. Deixa eu só corrigir aqui. As árvores. Só corrigindo aqui um pouquinho. A árvore e o rio. Ok? Vamos lá. Bom, segundo a lenda, por que não havia noite no início do mundo? Vamos lá? O que foi que aconteceu? Porque a cobra grande prendeu a noite no caroço de Tucumã, né? No caroço de Tucumã. Ok. Vou só ajeitar aqui. Opa. Ok? Próximo. Por que a cobra grande era temida? Né? Muitas das vezes, ok, ela provocava medo. Então, todo mundo tinha medo dela. Então, a única coisa que ela tinha mesmo, o pessoal tinha pavor dela. Então, vamos nós. Onde a cobra grande passava a maior parte do seu tempo? Vamos lá? Enrolada no tronco de uma árvore. É isso? Muito bom. Bom, que poder a cobra grande tinha? Qual é o poder dela? Qual foi o principal da história toda? Foi esconder a noite. Ok? Bom, por esse ato, houve um prejuízo, né, para todos. Qual foi esse prejuízo que falta na noite, né, que acarretava? Ou seja, deixa eu ver aqui. O prejuízo geralmente foi: tinha muita claridade, porque tudo era dia, né? Tinha muita claridade. O que mais? Com isso, ninguém podia descansar, todo mundo vivia cansado, né? E não conseguiam dormir. Gente, era isso que acontecia todo o tempo, tá? Na questão 10, diz: sobre a atitude da cobra grande, responda as questões a seguir.
A. O que levou a cobra grande a trancar a noite? Qual foi o objetivo dela? Por que ela fez isso? Ok? O objetivo principal foi que ela não queria dividir a noite com ninguém. Ela era um pouquinho egoísta, viu, gente? Né? Então, ela não queria a noite para ninguém, só para ela mesma. Deixa eu só ajeitar aqui. Ok, tá? E a letra B da 10ª questão se torna pessoal, que diz: qual é a sua opinião sobre essa atitude da cobra? Será que ela foi boa ou não? Então, aí ela pede para conversar com os colegas. Para isso, converse com o adulto, dê opinião, ok? Vamos passar para a próxima atividade. Bom, nosso segundo texto, tá? Lembra que eu falei que o texto foi dividido em 2 partes? Então, agora vem a segunda parte. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que é para a gente visualizar um pouquinho melhor, ok? Então, aí começa o enrolar, né? O desenrolar, aliás, o desenrolar da história. Ok, deixa eu só pegar meu livro aqui. Bom, no início da história, ela começa assim. Um dia, porém, a filha da cobra grande, que era uma índia, né, bem bonita, casou-se. Só que o marido dela, né, suportou por algum tempo o cansaço que e causava trabalhar sem dormir direto. A pessoa trabalhar sem dormir, sem descanso nenhum. Ele, não podendo mais, disse que precisava da noite, né, para dormir, para recuperar nossas forças. Isso que acontece com todos nós. A gente trabalha durante o dia, geralmente à noite nós dormimos. Bom, a filha da cobra grande também era uma feiticeira, né? E não precisava da noite para dormir. Ela dormia quando queria, mas ficou com pena do seu marido. E aí? Aí ela disse para ele: eu vou te contar um segredo. O marido ficou surpreso. Mas que segredo é esse? Né? Minha mãe tem um mistério da noite. Verdade? E onde está? Perguntou o moço, animando-se. Ela trancou a noite e guardou bem guardada no fundo do rio, dentro de um caroço de tucumã fechado com breu. Ela pediu que o marido mandasse 3 irmãos dos índios, né, 3 irmãos, que eram índios fortes e bem espertos, ao encontro da cobra grande. Esse era o pedido da índiazinha, ok? Eles devem dizer a ela, tá, que mande à noite. Ela é minha mãe e vai me atender. Pelo menos foi isso que ela pediu. Esse era o recado. Assim foi feito. Os irmãos partiram numa canoa, esforçaram-se para remar depressa, apesar do sono que sentiu. Eles não dormiam de noite. Quando passaram por um grupo de árvores, estas árvores estranharam, né, tanta pressa, e começaram a perguntar. Viram aquela agitação que não era normal ali. O que aconteceu? O que aconteceu? Né? E, como resposta, os índios falaram: vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite como um pedido da própria filha. Acho que ela vai atender, disse um dos irmãos. As árvores encheram-se de esperança e começaram, gente,
até pular, dançar, cantar, fizeram a festa, tá? Vamos ter noite, elas gritavam. Vamos ter noite, vamos ter noite. E todo mundo estava feliz. Poxa, era o que elas mais precisavam. Vamos continuar aqui. Bom, os remadores prosseguiam e depois de algum tempo chegaram no lugar onde estava a cobra grande. Ela dormia profundamente. Os irmãos tiveram de se esforçar muito para conseguir acordar a cobra, ainda mais que ela era grande demais. Finalmente, ela abriu os olhos e um deles disse: sua filha mandou que viéssemos buscar à noite. Tem grande necessidade dela para o marido poder descansar. Bom, se é a minha filha quem me pede, sou obrigada a atender. Espere um pouco, não vou demorar. Pediu a cobra e logo depois ela mergulhou no rio. Passado pouco tempo, ela voltou trazendo o caroço de Tucumã, onde ela tinha guardado o ilalá. Leve isto para minha filha, mas ela deu um grande recado para eles. Mas preste atenção, não devem abrir de jeito nenhum para somente ela tem poderes e conhecimento para libertar e controlar a noite. Se vocês libertarem, ficará noite escuro para sempre e não conseguirão encontrar nem o caminho de volta. Eles prometeram não abri-lo e tomaram o caminho de volta. Será que deu certo? Creio que sim, porque hoje nós temos o dia e nós temos a noite. Bom, essa é a lenda que fala sobre esses acontecimentos, tá? Bom, aqui embaixo nós temos questão 12. Sobre este trecho da história, responda as questões a seguir. O primeiro parágrafo desse trecho apresenta dois novos personagens. Quem são? A Índia, né? A Índia, a filha da cobra grande, filha da cobra grande e o seu marido, ok? Esses são os dois personagens que apareceram na segunda parte. Letra B. Qual a importância desse personagem para o desenrolar da história? Vamos lá. Vou dar o meu livro aqui. Bom, foi que a Índia, né? A filha, no caso, a Índia, deixa eu ver aqui, ficou preocupada com o cansaço, né? Como o marido dela estava muito cansado, né? Com o cansaço de seu marido. Ele queria dormir, ele só trabalhava, tá? Bom, na letra C, porque a filha da cobra grande não se preocupava com a ausência da noite. Ora, ela tinha o mesmo poder da mãe. Ela era o quê? Porque ela era feiticeira e podia dormir quando quisesse. Continuando. Bom, a questão 13, tá? Vem aqui. Releia agora o diálogo entre a indígena, né, a filha da cobra grande e seu marido.
Vou lhe contar um segredo. Que segredo? Minha mãe tem um mistério da noite. Bom, você observou que aqui tem nesse pequeno trecho, né, desse diálogo, tem uma palavra que está em negrito, ok? Bom, agora analise a seguinte definição da palavra destacada e assinale aquela que mais se aproxima, né, do sentido apresentado no texto. Bom, eu tenho 2 significados de mistério. Tudo que a inteligência humana é incapaz de explicar ou compreender. Será que tem a ver com o texto? Vamos ver o segundo. Mistério. Caso secreto, oculto, enigma, segredo. Bom, qual dos dois é responsável por esse daqui? Eu só estou fazendo essas atividades bem rápidas e corrigindo. Na próxima aula, eu vou fazer assim. Quando tiver um exercício, eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo, resolvam e depois a gente volta para corrigir. Eu só estou vendo isso porque eu sei que nós já trabalhamos isso, ok? Para quem não fez, nós estamos voltando novamente, tá? Então, vamos lá. Então, vamos responder. Primeiro ou segundo quadradinho? Para ver quem acertou. Esse, ok? Esse aqui. Vou desmarcar porque senão não aparece aqui, tá? Bom, tá. Então, vamos para a 14ª questão que diz: a indígena pediu ao marido que atribuísse a 3 irmãos uma tarefa. O que eles deveriam dizer ou fazer para quando chegasse a cobra grande, né? Na verdade, era falar, né? Falar o pedido, falar ou transmitir ou dizer, tá? Falar o pedido e peraí, volta aqui. Transmitir, falar o pedido, transmitir, né? O pedido da filha da cobra grande. Então, essa era a principal função dele, era a tarefa dele, transmitir o pedido do que foi o da cobra grande. Bom, a 15 diz: porque a indígena tinha certeza de que o pedido seria atendido, né, pela sua mãe, que era a cobra grande. Qual das 3 respostas? Primeira, porque ela também conhecia o segredo da não existência da noite. Será que foi isso? Porque ela tinha poderes? Porque ela era filha da cobra grande? Ou porque ela era filha da cobra grande? Então, qual das 3 opções é correta? Vamos ver se você marcou certo. Deixa eu marcar aqui. Essa? Isso mesmo. Tá? Ok? Bom, por que as árvores se enchem de esperança? Porque assim como todos, eles queriam um objetivo só. Eles queriam o quê? Eles queriam a noite, né? Então, elas queriam a noite. Ou, mais ou menos, ela tinha esperança que tudo isso, que a noite chegasse, né? Nada mais do que todo mundo queria um objetivo só, que chegasse à noite, ok? Na 17ª diz assim mesmo: qual foi a condição da cobra grande para entregar aos indígenas o caroço de Tucumã, que o objetivo maior era de que eles não
abrissem o caroço antes de entregar, vamos ajeitar aqui, antes de entregar para a sua filha. Bom, ok, crianças. Por mais que essas respostas que eu tenha dado não seja igual como você, mas o sentido maior pode ser esse, ok? Nós vamos terminar a nossa atividade aqui, mas antes de nós terminarmos, eu queria que vocês fizessem no caderno de português um pequeno texto, tá? Em terceira pessoa, contando a história, né? A história da como surgiu a noite, mas a partir do segundo texto, não mais do primeiro, tá? Então, você vai começar com um dia, a filha, tá? Você vai começar como se você fosse o narrador observador. Lembre-se disso. Escreva os personagens, o que foi que aconteceu, qual foi o conflito, como foi que foi resolvido. Faça no seu caderno esse pequeno texto, ok? Façam assim, que é para vocês observarem direitinho a atividade, tá? E deixando para dever de casa, tá? Vou deixar a atividade do caderno de atividades, tá? Eu vou mandar no roteiro para vocês, página 5, página 6, tá? Vocês vão fazer e na próxima aula nós vamos corrigir essa atividade, tá? Beijo, até a nossa próxima aula.